quero dar boas-vindas a todos vocês que estão entrando. Vocês são muito bem-vindos. Eu queria convidar vocês para compartilhar essa live. Clica aí, ó, na setinha, no aviãozinho ali do lado. Compartilha essa live, manda para o máximo de pessoas que você puder. E juntos vamos mergulhar aqui em alguns entendimentos que são essenciais para esses dias. Ontem nós falamos sobre o resgate do Evangelho, sobre a igreja que somos é fruto da mensagem que carregamos. Então há uma urgência de resgatarmos a mensagem do Evangelho, que não é sobre aquilo que eu preciso fazer, mas sobre o que Cristo já fez por mim. Então entenda bem, a boa notícia, ela precede o bom conselho. E a boa notícia é acerca do que Deus já fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. E o que nós precisamos fazer é só consequência daquilo que Cristo já fez por nós. Mas eu não sei você, mas nos últimos dias nós conversamos com pessoas e pessoas perderam essa alegria da salvação, perderam essa boa notícia. Parece que as coisas não estão claras, mesmo sendo algo falado todos os dias. Então há uma urgência em resgatarmos a boa notícia, que é aquilo que Cristo fez por nós precede o que nós iremos fazer para Ele. Então os processos não podem começar invertido. Não é sobre o que nós fazemos para Ele, mas é sobre o que Ele fez por nós. E o Senhor entregou o seu Filho para nos reposicionar, nos recondicionar, para nos vocacionar. Sim, Ele entregou o seu Filho. Então essa boa notícia acerca da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus precisa ser trazida de volta, sobre o que Ele fez por nós. Porque o que eu percebo? Eu percebo que hoje o que mais existe são bons conselhos. Só que as pessoas se frustram, porque elas começam a seguir bons conselhos, mas não conseguem se sustentar, não conseguem avançar naquilo que estão recebendo. Por quê? Porque perderam a base, o fundamento, perderam o Evangelho. Porque aquilo que eu faço para Deus, ou aquilo que eu faço para que a minha vida possa ir sendo mudada, é a partir daquilo que Ele fez por mim. O meu desenvolvimento precisa ser a partir da salvação. Eu não consigo desenvolver. A minha obra, ela é insuficiente. Ela não se sustenta, entende? Por isso que eu vejo muitas pessoas se movendo e durante um período curto elas param porque não conseguem se manter. Porque o que eu faço para Ele, ou o que eu faço para me desenvolver, é a partir daquilo que Ele fez por mim. Eu preciso tirar de mim todo o mérito, tudo aquilo que eu acho que posso, e olhar para Ele que pode todas as coisas. Você consegue compreender isso? Vamos orar para a gente começar? Acredito que as pessoas estão entrando aí, estão chegando, né? E que seja uma tarde maravilhosa. Amém, queridos? Vamos lá, vamos orar. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por esse momento aqui, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em dias difíceis, em dias maus. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos levantado, Senhor, pelas mãos, mesmo em tempos de dúvidas, como o Senhor fez com Pedro. Às vezes olhamos para um lado e para o outro. Às vezes a nossa fé está tão pequena e necessitamos, Senhor, que Tu nos dê a mão. E Tu sempre nos dá a mão, Tu sempre nos coloca no barco.
Tu sempre nos ajuda na nossa jornada. Senhor, e isso é motivo de agradecimento. Muito obrigado por não nos deixar desfalecer no caminho, Senhor, desistir no caminho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, estado conosco nos dias maus, Senhor, nos dias bons, Senhor, no vale, Senhor, no alto, enfim, Senhor, o Senhor sempre está conosco, Senhor, e muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, como seria passar por isso tudo? Se não fosse o Senhor, como poderíamos, Senhor, fazer algo? Mas só o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém, Senhor, fluindo, porque a fonte é o Senhor, Senhor, a essência é o Senhor. Pai, só o Senhor para nos fazer, Senhor, continuar, Senhor, falando, adorando. Senhor, o que fazemos é a partir do que Tu fez, e o que Tu fez nos sustenta. O que Tu fez, Senhor, nos impulsiona e nos encoraja. Pai, muito obrigado por esse momento aqui. Muito obrigado porque em tempos, Senhor, desafiadores, a Tua igreja tem crescido. Pessoas têm sido alcançadas, confessando Jesus como Salvador. Pessoas estão sendo batizadas, a igreja está crescendo em dias difíceis. Senhor, isso é motivo de alegria. Senhor, e eu Te agradeço aqui, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui participando comigo. Senhor, pela Igreja Luzeiros, igreja que o Senhor nos confiou. Muito obrigado pelo nosso desenvolvimento, pelo Teu direcionamento, Senhor, e por a cada dia, Senhor, o Senhor está, Senhor, nos levando para o propósito e nos conduzindo por esse caminho, Senhor, e é nisso que nós queremos avançar, porque cremos, Senhor, nesses dias e queremos discernir e avançar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, Atos capítulo 5, verso 20. Você que está com a sua Bíblia. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Aqui está relatando o período em que os apóstolos foram presos. Se você ler a partir do verso 17, você vai perceber que eles prenderam os apóstolos e recolheram eles em prisão pública. Mas à noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse: Ide, apresentem-se ao templo e dizei ao povo as palavras desta vida. Ou seja, o anjo agora está tirando os apóstolos do cárcere e está dando uma palavra de encorajamento para que eles se apresentassem no templo e para que eles ensinassem, para que eles falassem as palavras desta vida, ou seja, o Evangelho. E nós falamos aqui ontem sobre isso e queremos avançar nesse entendimento aqui. Amém? Então, nós estávamos falando sobre a boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de uma nova vida. E nós terminamos ontem falando sobre a compreensão que é o estar em Cristo é estar consumado. O estar em Cristo é um fato consumado. Então isso é uma das coisas que precisamos entender. Precisamos entender também, queridos, que ou você está em Cristo ou você não está. Não tem meio termo. Ou você está em Cristo ou você não está. Outra coisa para se compreender: ou você está perdoado ou você não está. E por último, ou você é salvo da ira de Deus ou você é um alvo da ira de Deus. Na verdade, não existe meio termo. E na verdade,
quando nós olhamos para os nossos lados ou para o contexto que estamos vivendo, para as pessoas ao nosso redor, a impressão é que existe uma insatisfação e que o evangelho parece incompleto, parece que existe ainda algo para se fazer. Só que nós aprendemos ontem que o evangelho é uma boa notícia acerca do que Deus já fez por nós por intermédio de Jesus. Deus já fez por nós por intermédio de Jesus. Então nós precisamos nesses dias nos tornar profundos. E se tornar profundo é entender que estar em Cristo é um fato consumado. Eu estou em Cristo. Eu estou perdoado. Eu estou salvo da ira de Deus. Você consegue compreender? Você não pode viver o evangelho como se a obra não fosse consumada. Só que a obra já foi feita. Não existe mais nada que Cristo possa fazer. Ele já nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo ele diz que juntamente com ele nós fomos ressuscitados e ele nos fez assentar em lugares celestiais. Então a minha parte quanto ao evangelho é crer, confiar na obra salvífica do Senhor, não somente na minha mente e no meu intelecto. Eu não devo me mover de forma natural. Eu preciso crer que já existe uma sentença sobre Satanás e o pecado. Cristo já solucionou o problema feito pelo homem, que é o pecado. E quando Cristo resolve o problema, Ele me dá a oportunidade de experimentar essa nova vida. Então o conselho é voltar ao Evangelho, que é sobre o que Cristo fez por mim. E nesse lugar, eu amar a Cristo e ser amado por Ele. Querido, o pecado vai perder a força. Aquilo que te aprisiona perde a força quando você passa a amar Jesus e se sentir amado por Ele. Ele te amou de tal maneira que entregou o seu filho, o Abba, o Pai. Ele te amou de tal maneira, não foi uma maneira qualquer, que Ele entregou o seu filho para que você tenha vida e a vida eterna. Então, na verdade, Ele fez por nós, e a partir do entendimento do que Ele fez, eu começo a me mover. Mas eu não posso me mover sem o entendimento do que Ele fez. Porque quando eu me movo sem o entendimento do que Ele fez, eu começo a achar que é pela minha força, pelo meu mérito, pelo meu desenvolvimento que eu vou acessar algo. E tudo que acessamos hoje não é por mérito nosso, mas é porque Ele abriu o caminho, o novo e vivo caminho. Querido, o reino é tomado por esforço, mas a salvação precede o reino. A salvação é dom gratuito de Deus. É pela graça. Então eu me esforço pelo reino quando eu desfruto e entendo dessa graça, dessa salvação. Então a salvação é a porta de entrada para o reino. Só que pessoas querem viver o reino sem se apropriar da salvação, ou se apropriam da salvação por seus próprios méritos. Acham que são salvos
porque estão fazendo algo. E acham que perderam a salvação porque deixaram de fazer algo, ou não fizeram, ou fizeram errado. Ele te deu a salvação, você se apropria dela e agora você vai se desenvolver. Então o que eu faço é a partir do entendimento do que ele fez. Então a boa notícia acerca do que Deus fez precede a minha movimentação. Então eu começo a experimentar uma nova vida. Pessoas não estão experimentando essa nova vida porque ainda estão presos em um lugar onde não há entendimento, ou se perdeu o entendimento. Mas nós estamos em dias de resgate desse evangelho puro e simples, que vai desencadear uma vida santa, que vai nos introduzir na santidade de Deus. E quando não esperamos, nós vamos ver que estamos dentro de uma realidade que por nós mesmos não conseguiríamos estar. Esse é o evangelho. O evangelho é quando você acessa lugares que você olha para você e você vê insuficiência em você. Nunca haverá mérito em nós. Sempre é mérito daquilo que o Senhor fez. Sempre é mérito da obra salvífica de Jesus. O evangelho ele é tão poderoso que quando nós começamos a explicar o porquê o evangelho é tão poderoso que quando conseguimos explicar os efeitos dele, vamos dizer assim, não é mais evangelho, porque nós não conseguimos explicar os efeitos do evangelho. Ele é tão poderoso, ele é maior que nós. Ele é maior que nós. Então estaremos em um lugar onde naturalmente não conseguiríamos estar. Estaremos fazendo coisas que naturalmente não conseguiríamos fazer, mas pelos efeitos do evangelho, pela obra salvífica, por aquilo que ele fez por nós, por nos apropriarmos dessa boa notícia que é sobre aquilo que ele fez por nós, então vamos nos desenvolvendo e vamos nos tornando aquilo que ele quer que sejamos. Querido, fora de Cristo, nós somos desagradáveis e inconvenientes. Olha que coisa pesada. Fora de Cristo, nós somos desagradáveis e inconvenientes. Efésios capítulo 1, verso 6, Paulo diz que Deus nos fez agradáveis em Cristo. Isso significa que fora de Cristo nós somos desagradáveis. Então Deus, ele nos fez agradáveis em Cristo. Consegue compreender? Então fora de Cristo somos desagradáveis. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: as escrituras dizem que não sabemos orar como convém, e é necessário que o Espírito interceda. Somos inconvenientes nas nossas orações. Estamos pedindo coisas que Deus já nos deu. Não sabemos falar como convém, então somos inconvenientes. É necessário que o Espírito intercede, porque nós ficamos pedindo coisas que já temos. Então, querido, fora de Cristo, nós somos inconvenientes e desagradáveis. Amém? Ficamos em um lugar de falta de entendimento, e nesse lugar ficamos andando em círculos, ficamos enfadados por nossas próprias ações, por não querer viver o entendimento que está sendo liberado através do Senhor para nós. E ficamos dentro da sua casa como imaturos, como inconvenientes, como desagradáveis. Mas Deus em Cristo nos faz agradáveis. Amém? Em Cristo nós começamos a pedir o que é correto. Então entenda bem
precisamos entrar nesse lugar onde Cristo já fez. E o que Ele já nos fez? Ele já nos deu uma vida em abundância. E o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo bênção, conquista, vitória financeira. Nós estamos ainda dentro de uma perspectiva do querer, do pedir e não do doar. Sempre digo em nossa igreja, nós precisamos sair do campo do receber para dar. Nós precisamos sair do campo do querer um abraço para dar um abraço. Quando nós entramos na congregação e somos novos na fé, nós queremos receber, nós queremos abraços. Quando nós vamos amadurecendo, agora nós começamos a doar, nós começamos a dar abraços. É assim. É a segunda etapa, onde nós precisamos amadurecer e nos apropriar dela. Então, o que nós percebemos é que muitas vezes nós estamos como imaturos e o evangelho está sendo deturpado através das nossas ações. Porque o evangelho não é sobre ficar pedindo aleatoriamente, vivendo uma vida como se não tivesse nada determinado pelo Senhor, vivendo como pessoas agitadas de um lado para o outro. Não, Ele já nos deu vida e abundância. A mensagem do Evangelho é uma vida com abundância. Se você não vive essa vida é porque você não tem crido no Evangelho. E isso não tem a ver com prosperidade, com casa e carro. Isso tem a ver com plenitude. Então o convite do Senhor para nós é viver o Evangelho completo para que tenhamos vida. Não tem meio termo. Ou estamos em Cristo ou não estamos. Amém? Mas o problema é em quem nós temos crido. O problema dos evangélicos é o evangelho que é pregado ou que eles acreditam. Então, queridos, nós vemos muitos com rótulo de evangélico, mas na verdade, qual evangelho que está sendo difundido? E nós falamos ontem que a igreja que somos é fruto da mensagem que estamos recebendo. Então, que mensagem que nós estamos recebendo? O IBGE diz que de 4 brasileiros, 1 é evangélico. Como 50 milhões que nasceram de novo, que andam no espírito, que Cristo andava, e o Brasil está desse jeito. Você acha que as estatísticas elas se alinham com a realidade, com o cenário? Se de 4 brasileiros, 1 é evangélico, como que o Brasil está dessa forma? Então, querido, não é sobre rótulo. Não é sobre falarmos que somos evangélicos, mas é sobre sermos nascidos de novo. Entenda bem isso. Não é sobre falarmos que frequentamos uma igreja, ou hoje nós estamos caindo naquilo que os católicos, né, de alguma forma caíram também, da não praticância, né, do não estar presente. Então existem hoje os evangélicos não praticantes, que na verdade são os desigrejados. As estatísticas sobem, mas os efeitos do evangelho não são vistos. O rótulo é bonito, mas quando se trata de efeitos do evangelho, a gente não acessa, a gente não consegue acessar. Mas Deus está chamando eu e você para esse resgate, para o resgate da mensagem correta. Para onde exercemos influência, possamos gerar uma cultura correta. Querido, evidências de um nascido de novo,
muitas vezes não são dons espirituais, são frutos. Então, nós precisamos ter uma igreja de nascidos de novo. Precisamos ver pessoas rompendo com o novo nascimento, deixando as velhas práticas, amando a Jesus e sendo amado por Ele, entendendo que a obra é toda dele, que por intermédio de Jesus nós fomos introduzidos a esse lugar. Pessoas que estão se desenvolvendo nas Escrituras, na devoção. Nós precisamos ver o desenvolvimento. Nós não podemos julgar as pessoas, mas nós precisamos nos envolver com esse discipulado que não visa buscar intelectualidade e nem dons e nem movimentação, mas visa buscar Cristo forjado em cada um. Então, às vezes, nós vemos muita intelectualidade, a gente vê muitas exposições, porque o livro tal, porque quem escreveu, nome de autores, pregações maravilhosas, com um bom embasamento. Isso é incrível. A exposição das Escrituras é incrível. Cultos também com movimentações, com choro, com lágrimas, com uma devoção, com uma movimentação também é incrível, com dons espirituais também é incrível. Mas o Cristo precede tudo isso. O achar Cristo em nós é o que importa. Tudo precisa ser a partir desse lugar. Paulo disse à igreja de Coríntios: eu estou indo ver Cristo em vocês. Eu estou indo buscar Cristo em vocês, porque era uma igreja cheia de intelectualidade e cheia de movimentação espiritual. Então, ele não está indo lá com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele está indo em poder, ele está indo buscar esse Cristo, ele está indo buscar a essência, aquilo que precede todas as coisas. Então, às vezes, a conta não fecha quando nós olhamos o número de igrejas que tem no nosso bairro, quando nós olhamos o número de igrejas que tem na nossa cidade, quando nós olhamos o número de igrejas que tem no Brasil, a conta não fecha. Por quê? Porque a quantidade de cristãos evangélicos, ela é grande. Mas quantos nascidos de novo? Porque o nascido de novo, ele começa a ter novas atitudes, novas linguagens, novos comportamentos, ele se desenvolve. Então, querido, se no Brasil mais ou menos 50 milhões são evangélicos, desses 50 milhões, será quantos nasceram de novo? Talvez 10%, 5 milhões? As notícias, elas mostram os resultados do novo nascimento. Que tipo de influência estamos exercendo ao ponto de ter resultados? Eu não digo resultados físicos e nem resultados visíveis, mas eu digo efeitos do Evangelho. Então não é sobre o rótulo evangélico, é sobre realmente ser nascido de novo. Fala, meu amigo Reuel, seja bem-vindo, cara. Deus te abençoe. Estamos com saudade. A Igreja Luzeiros tem um carinho muito grande por você. Deus abençoe. Então é sobre realmente carregar a boa notícia acerca do que Cristo fez. Se apropriar e ser verdadeiramente um nascido de novo. E realmente entrar nas estatísticas corretas. Não estar no meio termo. Não estar em cima do muro. Então, o Evangelho é uma boa notícia a respeito do que Deus já fez e Ele já nos salvou. E agora existe uma vida abundante disponível para todo aquele que pelo Espírito crê nessa mensagem. Querido, se você crê nessa mensagem, você agora precisa ter uma nova vida e desenvolver por essa vida.
Se render à vontade daquele que está te chamando e te introduzindo nesse lugar. Agora não é mais sobre você, não é mais sobre o teu domínio, mas é sobre uma vida governada pelo Espírito. É uma vida em total dependência e governada pelo Espírito. Então Deus está nos chamando para uma vida governada pelo Espírito. Uma vida que não tem a ver com o esforço do homem, que não é uma obra da terra para o céu, e sim do céu para a terra. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Para você que está com as malas prontas aí para ir para o céu, desfaz a mala. Comece a clamar, venha o teu reino. Venha o teu reino. Tem pessoas que são tão fechadas em si mesmas que já arrumaram as malas para ir para o céu, se preocupando com a salvação individual dela, se preocupando com a sua própria vida. Querido, o Evangelho não tem a ver com uma preocupação individualista acerca de nós mesmos. Tem a ver com o todo, com a igreja. Lembra? Você lembra que Cristo vem buscar a igreja, a noiva? E eu tenho que me desprender da minha salvação para levar salvação, para levar essa mensagem acerca do que Deus fez, para outros serem salvos, se apropriarem das suas salvações. Então, não pode ser a verdade o comportamento de pessoas. Eles não nasceram de novo, anos ensinando, anos aconselhando. Na verdade, não há desfrute da nova vida, e sim um flerte com Jesus. Não adianta estarmos anos ensinando, anos aconselhando, se não existir novos nascimentos. Amém? Na verdade, cadê o desfrutar da nova vida? Cadê essa nova vida, essa plenitude? As pessoas namoram com Jesus um domingo à noite. As pessoas flertam com Jesus de vez em quando, pega a sua palavra. Mas não é esse lugar que Deus tem para nós. É um lugar integral, um lugar inteiro. É um lugar onde nós estamos. Não tem meio termo, não tem flerte, não tem de vez em quando. Com Jesus não tem de vez em quando eu vou ali dar uma volta. Não. É uma vida inteira, fazendo menção do nome dele, fluindo através da obra dele na nossa vida. E o que nós percebemos é que de segunda a sábado não nasceu de novo, no domingo nasceu de novo. Como pode isso? De segunda a sábado fazendo maldade, e domingo sendo benigno, fazendo bondade. Abra sua mente para a verdade de Jesus. A irmã Adriana botou a mente, continua fechada para a verdade de Jesus. A Carla botou, é Cristo que precede todas as coisas. Sim, nós somos nascidos, nós estamos em Cristo, nós estamos perdoados, nós estamos salvos da ira de Deus. Nós somos cristãos. Nós devemos encarnar essa mensagem, que não é sobre o que eu faço para Ele, mas é sobre o que Ele faz para mim. E o que eu faço para Ele é consequência daquilo que Ele faz para mim. O Ioras colocou aqui, Jesus é como o mar, não tem como entrar e não se molhar todo. É isso. E Ezequiel 47, Ioras diz que existem águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos, mas existem as águas profundas. São essas águas que nós estamos buscando nesses dias. É essa profundidade que nós estamos buscando nesses dias. Amém? Então, querido, existem efeitos da queda. Como você vê em Gênesis 3, 9... E chamou Deus a Adão. A gente sabe o que aconteceu, a gente conhece bem a história.
E a queda do homem trouxe consequências, tá? Nós não devemos ignorar. Vamos viver uma vida como se não houvesse consequência do que aconteceu. Sim, existe. E isso precisa ser discernido por nós. A queda do homem causou separação. O homem de Deus e o homem de si mesmo. Então, a queda, o pecado, ele causou separação, primeiro, do homem com Deus e do homem com ele mesmo. O que Isaías 59 diz? As mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os ouvidos estão fechados, que não posso ouvir e nem tocar, mas as vossas iniquidades causam separação entre Deus e o homem. Então a queda, ela trouxe separação. O homem de Deus e o homem de si mesmo. Você vê que ali ele é tomado por medo, ele é tomado por vergonha. E sabe qual é o primeiro sintoma da queda? O primeiro sintoma do pecado é vergonha e medo. É o primeiro sintoma. Todo mundo que está dentro desse lugar, o primeiro sintoma é vergonha e medo. O homem começa a se esconder de Deus. Ele começa a se afastar de Deus. Então é uma separação também psicológica, né? O homem começa a ser afetado. Mas a Escritura diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. A separação causou um olhar deturpado, e em Cristo o seu olhar precisa ser o de Deus sobre você. Então entenda bem, não sei você, mas comigo já aconteceu assim. Quando eu era jovem, principalmente mais novo, fazia alguma coisa errada e logo o pecado me causava medo e vergonha, então me afastava. Então me afastava do altar, dias de ceia, me afastava da ceia. Por quê? Porque é o efeito do pecado, medo e vergonha. Mas em Cristo, nós rompemos com esse lugar onde nos separamos de Deus, onde nos separamos muitas vezes de nós mesmos, não entendendo a nós mesmos. E começamos a recuperar um olhar sobre Deus e um olhar sobre nós. Então esse lugar de deturpação, onde o pecado me afasta, é tomado por um entendimento onde em Cristo, esse pecado está perdoado e vencido. Então nós fomos ensinados muitas vezes que Deus é punitivo e que quando erramos, querido, eu não estou falando permanecer no erro, eu não estou falando de iniquidade, eu não estou falando de você viver uma vida iníqua e entrar pelas portas da igreja achando que Deus é bagunça. Não estou falando isso. Eu não estou falando de uma graça barata onde se peca sábado à noite e domingo de manhã está fazendo as coisas. Não é graça barata. Mas eu quero te dizer que nós estamos em desenvolvimento. E se confessamos os nossos pecados, Ele é misericordioso. O Evangelho é uma boa notícia acerca do que Ele fez por nós e Ele nos perdoou. E se pecamos e pedimos perdão, Ele nos perdoa. Amém? A mesa, ela nos aproxima. A queda, ela separou o homem, ela trouxe vergonha e ela trouxe medo. Mas o amor de Deus lança fora todo medo. Muitos irmãos dizem entender e viver o Evangelho, mas são cativos da vergonha e são cativos do medo. Então tem pessoas que em dias de ceia chora, mas não chora sentindo o poder de Deus, chora por vergonha,
chora por medo, são pessoas cativas, são pessoas que não conseguem ser libertas desse lugar, são pessoas que estão debaixo dos efeitos da queda. Mas a boa notícia é acerca do que Deus ele fez por nós, entregando o seu Filho unigênito para que tenhamos vida. Ele entregou de tal maneira para que tenhamos vida eterna. Se dissermos que não temos pecado, nós já estamos mentindo. Todos nós pecamos, mas nós não queremos viver uma vida de pecado. Nós queremos vencer o pecado não pelo nosso mérito, mas pelo sangue de Jesus. E ele está vencido. E quando eu me aproximo de Jesus, esse pecado perde a força. Você vai ver que quanto mais você amar Jesus, esses efeitos perdem peso sobre você. O Evangelho soluciona a forma que eu vejo a mim mesmo e eu passo a me ver como Deus me vê. O Evangelho me leva a me ver como Deus me vê. E como Deus te vê? Lucas capítulo 15. E como Deus te vê? Lucas capítulo 15. Uma parábola escrita. O filho gasta tudo com coisas vãs, com o mundo. A herança que pediu ao pai foi embora para uma vida desregrada e ele gasta. Mas um dia ele cai em si. Quando ele cai em si e volta para casa, como que o pai recebe esse filho? O Evangelho soluciona a forma que eu vejo a mim mesmo. O filho volta se vendo como servo. Me deixa ser o teu servo. Mas o pai sempre vai olhar o filho como filho. Um pai sempre vai olhar o filho como filho. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como tu aguenta trabalhar com jovens, cuidar de jovens que erram, que vacilam, que um pai sempre vai olhar para o filho como filho. Amém? E o filho precisa se apropriar da forma como o pai vê ele. E ele precisa se desprender dessas coisas que o aprisiona, como a vergonha, como o medo, e se aproximar do pai, porque é próximo do pai que ele consegue acessar tudo de volta. Quando o filho volta para perto do pai, ele começa a acessar tudo de volta. Ele é até constrangido. Pega o anel, coloca no dedo, veste uma roupa, manda matar um carneiro, um cabrito para ele. Querido, a casa do pai é o melhor lugar para se estar. Amém? Nós não podemos, deixar de ter esses olhos. Por mais que acordamos tristes, acordamos angustiados ou pecamos no decorrer do dia. Querido, se você pecar, você tem um advogado que intercede ao Pai. Filhinhos, não pequeis, mas quando pecardes, você tem um advogado, você tem Jesus. Não viva uma vida iníqua de qualquer maneira. Não viva uma vida dissoluta, uma vida de perversidade e corrupção. Não, nós não somos essa geração. Nós somos filhos de Deus irrepreensíveis, inculpáveis, vivendo em meio a uma geração perversa e corrupta. Somos luzeiros no mundo. E esses luzeiros vivem o Evangelho completo. Esses luzeiros vivem o Evangelho que sabe que a nossa luz só está acesa por causa dele. O Evangelho que vivemos é um Evangelho sobre uma lamparina que só está acesa porque estamos próximos a ele. Estamos buscando intimidade. É um Evangelho que eu não acendo a lamparina por mim mesmo. É por estar próximo a ele. É por um relacionamento de intimidade. Querido, a culpa, o medo e a vergonha são as primeiras consequências do pecado. Então a gente vê que o homem ele sofre uma separação psicológica. Essa geração hoje ela precisa ser tratada psicologicamente. Sabe?
ela precisa ser tratada na mente. Romanos 12, transformai a mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma geração que precisa ser tocada com metanoia, que haja uma mudança de curso. Então a culpa, o medo, a vergonha são as primeiras consequências da queda. Gênesis 3:7, seus olhos foram abertos e ambos conheceram que estavam nus. Então, se num primeiro momento eles foram separados psicologicamente de si mesmo e de Deus, agora eles são separados socialmente, porque olham um para o outro e percebem que estão nus. Então a queda nos separa do próximo. Começa a ver debilidades, erros, começa a taxar. Eles não viam agora como Deus via. Os olhos são deturpados. Nós começamos a ver de uma outra forma. O pecado, ele traz uma visão turva de todas as coisas. Gênesis capítulo 3, verso 17. A criação, ela rebela contra o homem. A terra não vai te responder mais. O que acontece no jardim agora? O homem começa a ver as coisas desconectadas de Deus. O pecado, ele traz isso. A consequência do pecado é te fazer ver as coisas desconectadas de Deus. O homem caído cria uma realidade paralela em relação a Deus e as pessoas. A criação responde ao ser que a governa, mas a queda criou a separação física do homem da criação. Então, quando nós nos conectamos à mensagem salvífica de Cristo, quando nós nos apropriamos da boa notícia acerca do que Cristo fez, nós rompemos com esse lugar de vergonha, com esse lugar de medo, com esse lugar de separação de nós mesmos, separação de Deus. Essa separação psicológica, ela é rompida, a separação social também é rompida, nós nos aproximamos do próximo, porque o evangelho é amar a Deus e amar o próximo. As nossas vistas, elas são tocadas com cura, e nós começamos a ter uma perspectiva a partir da forma que Deus vê, não como eu vejo. E as coisas começam a submeter ao nosso governo, coisa que não aconteceu mais no jardim. O homem se desconecta do jardim. A criação se rebela contra o homem, porque o homem está fora de Deus. E a criação, ela se submete, a Deus. Então a terra não responde mais ao homem, porque o homem se rebelou contra Deus. A criação, ela responde ao ser que a governa. Então em Cristo, nós vamos recebendo também autoridade. Novamente, entenda bem, Deus nos une com nós mesmos, Deus nos une com Ele, Deus nos une com o próximo. O Evangelho e os seus efeitos rompe com os efeitos da queda. Separação psicológica, separação social, desconexão da criação. O Evangelho restaura essas coisas. Amém? A criação bendita de Deus, a terra dava respostas ao homem. 2, o homem lavrava a terra. 3, agora será suor do rosto. 4, a terra produziu espinhos e agora ela fere o homem. Só que Jesus vem dando demonstrações do que é o homem eterno. Jesus é o modelo de filho. Nós falamos isso nas lives anteriores. Ele é o modelo original. Ele nos conecta à paternidade de Deus. E Jesus vem dando demonstrações do homem eterno, que é bem resolvido em si mesmo, que é resolvido com o Pai, que é conectado com o próximo e que domina. Quem é esse que acalma o vento? Quem é esse que o mar obedece? Jesus vem dando demonstrações. E Jesus é o primogênito de uma nova raça, de uma nova criatura. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o modelo. Ele é o protótipo.
e devemos segui-lo. Hebreus capítulo 12, 23, qual é o propósito? O propósito é um Cristo que fez por nós. Não é sobre o que fazemos, mas é sobre o que Ele fez por nós, nos introduzindo a um lugar, nos introduzindo a uma nova realidade, nos introduzindo em uma família. Os efeitos da queda vão sendo ofuscados pelos efeitos da redenção de Jesus. Jesus vem remir, Jesus ele vem consertar, e nós fazemos parte desse conserto. Não é sobre mérito nosso, não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Ele fez. E em Cristo eu rompo com esse lugar de medo, com esse lugar de vergonha, com esse lugar de culpa, com esse lugar onde o psicológico fica desconectado de mim e de Deus, onde eu começo a viver em conflito. Não, tudo é ordenado. Esse lugar onde o distanciamento ou a separação social, porque o homem começa a olhar a mulher e eles olham e veem que eles estão nus, eles começam a ter atritos e conflitos, começam a olhar com os olhos carnais. Nesse lugar onde nós nos separamos do próximo, que ficamos olhando com olhos naturais e carnais, Cristo, Ele vem remindo, Ele restaura a comunhão com o próximo. Os nossos olhos começam a ficar purificados. Amém? E nós começamos a nos conectar com a criação de novo. A criação começa a se submeter. Jesus é o modelo. Jesus deu os sinais do homem eterno que devemos ser. Amém? Ele se entregou para que tenhamos eternidade, querido. Isso não é uma palavra jogada ao vento. Deus entregou o seu Filho para nos dar vida e vida eterna. Aleluia! Olha o que Hebreus 12, 23 vai falar. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de tudo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha o que está falando o versículo 23, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então existe uma igreja dos primogênitos que segue a Jesus, que adentra esse evangelho, que não é sobre o que fazemos, mas é sobre o que Ele fez por nós. E o que fazemos é resultado daquilo que Ele fez. Se continuarmos querendo fazer por nós mesmos, viveremos nesses efeitos da queda, separados psicologicamente de nós mesmos e de Deus, separados do próximo, separados da criação. Mas Deus vem remir isso através de Cristo. Cristo é a remissão, e quando eu entro em Cristo, eu começo a ver todas as coisas remidas. Marcos capítulo 4, vamos lá, nós estamos caminhando para o final. Uau, que incrível esse tempo aqui, tempo de intensidade, tempo de mergulho intenso. Marcos 4, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu encerro essa live com esse verso. Jesus é o modelo de homem eterno que também seremos. Eu falo um verso sempre e esse verso me impacta. Nossa pátria não está na terra, a nossa pátria está no céu, de onde ele virá. E assim como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. Guarde essa palavra. Agora guarde a verdade, a boa notícia, que é acerca do que ele fez por nós. E o que nós fazemos por ele não é para conquistarmos algo, mas é só uma resposta daquilo que ele já fez por nós. Você está perdoado. Você está salvo da ira de Deus. Você está em Jesus. Você está. Não existe meio termo. Existe um lugar acessado e vivido. Existe uma vida com abundância para todos nós. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente ao meio-dia. Eu espero que esse tempo esteja sendo bom para vocês, porque para mim está sendo maravilhoso e nós estamos juntos aqui aprendendo e mergulhando, alcançando níveis mais profundos. Amém? Deus abençoe. Uma boa terça. Um abração a todos. Valeu, gente!